Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos para mais um estudo do livro de Tiago. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra poderosa, obrigado pelo Teu amor. Peço agora que o Senhor venha falar conosco por meio desse estudo, atingindo diretamente o nosso coração, a nossa vida, com o poder que há na Tua palavra, Deus. É o que nós pedimos e colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então, fé em ação, né? Estudo da Epístola de Tiago. Hoje a gente vai entrar no livro em si, então você pode abrir sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1. Vamos ler do 1 até o 8, amém? Tiago 1, de 1 a 8. Diz assim: Tiago, servo do Senhor, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Vamos estudar até aqui esse texto, nesse estudo dessa segunda lição, que vamos falar sobre o valor das provações. Irmãos, considerem motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Então, o texto, o foco desse estudo é sobre as provações, o valor das provações. Por isso, vamos recapitular um pouquinho, recapitulando rapidamente. Quem foi o autor? Lembram lá? Tiago, né, o irmão de Jesus, o irmão do Senhor. Qual a data mais provável para essa carta, para essa epístola? 45 a 49 depois de Cristo. A gente já viu isso. Só recapitulando o que a gente viu da primeira aula. Para quem que Tiago escreve? Para quem que ele escreve? Quem era esse povo? Para as 12 tribos dispersas, que era uma expressão para indicar os judeus convertidos ao cristianismo, que a gente viu ali em Atos 8:1, e também ali no 11:19 a gente viu que eram aqueles que se converteram ali em Jerusalém e foram dispersos por conta da perseguição que ocorreu ali logo depois da morte de Estevão. Amém? Então, Tiago escreve para esses. Qual era o propósito de Tiago? A gente viu também. O que ele queria fazer? Ele queria encorajar a aplicação do cristianismo à vida diária. E como ele fez isso? Apresentando respostas adequadas às provas da vida real que confrontavam seus leitores. Então ele encoraja, né? Como ele chega a esse propósito? Tiago ele é muito prático ao tratar de diversos assuntos do dia a dia de seus leitores. E para deixar bem claro o seu objetivo, ele encoraja, adverte, exorta e ensina. Então, Tiago aqui, ele está ensinando, está exortando, está advertindo, está encorajando, certo? Na carta toda, para chegar nesse propósito. E essa é a recapitulação. E aqui nesse momento, como ele fala do valor das provações, é o momento que ele está encorajando os irmãos. Ele está encorajando aqueles que foram dispersos e, obviamente, a nós também hoje em dia, certo? Então, no que tange a introdução agora já do assunto, do valor das provações. Quando o assunto é provação, vemos vários exemplos na palavra de Deus, de pessoas que foram provadas de diversas formas. Exemplos, Abraão, lá no capítulo 22. O próprio Deus põe Abraão à prova. Ele fala: Abraão, acorda aí, vai lá amanhã, entrega, né, o seu filho, Isaac. E logo cedo ele vai e obedece rapidamente. Então a gente vê ali o próprio Deus provando Abraão. História conhecida, a gente não precisa dar detalhes. Só a questão aqui, em relação à provação. A gente vê pessoas sendo provadas pelo próprio Deus. E também Jó. Momento onde que Deus permite Satanás provar Jó ali. Então tem pessoas que Deus permite que a provação venha por meio de Satanás. Porém, Deus ainda é quem permite. Assim como no caso de Jó. Então a provação pode vir por Deus diretamente, pelo diabo, né, por Satanás,
E no caso de José, Deus usa o próprio homem como instrumento para provar. Usou os irmãos de José. Aí tem o texto, não vamos ler por conta do tempo, mas a história você conhece. Tem os irmãos de José, a esposa de Potifar, tudo que ele sofreu ali no Egito. Deus usando as circunstâncias da vida, usando o próprio homem para provar a José ali. E então a gente percebe aqui que as provações da nossa vida, claro que todas elas são direcionadas por Deus, mas pode ser diretamente por Deus, pelo diabo ou o próprio homem ou as circunstâncias da vida, ok? Então, como a gente vai estudar hoje esse capítulo? O que a gente vai abordar? Primeiro, o imperativo nas provações. O porquê que é. O que acontece? Porque, o que é as provações? Qual o porquê das provações? Então, o que é imperativo nas provações? O propósito das provações, o para que isso acontece em nossa vida, ok? E, no final, o essencial nas provações, a atitude que devemos ter ao sermos provados. Então, já vê o porquê, o para quê e a atitude que temos que ter diante das provações, com base nesse texto e outros textos da palavra de Deus. A gente vai focar no tema, o valor das provações, ok? E tudo por meio de perguntas, cada ponto aqui, cada tema que a gente vai tratar, cada um desses pontos a gente vai trazer perguntas e respostas, ok? Como a gente tem feito com os outros estudos, amém? Então vamos lá. Portanto aí, uma coisa é certa, não importa de onde venha ou como seja a provação, Deus está no controle e visa o nosso crescimento, amém? Não importa de onde vem, Deus está no controle. E é para o nosso crescimento, nosso amadurecimento que vem as provações. Como fala ali no versículo 4 do que a gente leu aqui, fala, ó, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de quê? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, sempre visando o nosso amadurecimento, a nossa integridade, o nosso crescer em Cristo. Para isso que servem as provações. Então vamos lá, o primeiro passo, primeiro ponto ali, o imperativo nas provações, o porquê das provações, né? Questões aí então para estudo. A primeira, por que as pessoas não sentem alegria na provação? Porque a gente geralmente, momentos de deserto, momentos difíceis, é difícil se alegrar. E Tiago fala, e parece um contraponto, né? Parece um paradoxo. Peraí, como que eu vou me alegrar na provação? Se a provação não traz alegria. A provação traz tristeza, traz dor muitas vezes. Como que eu vou me alegrar? Por que eu tenho então? A resposta é, porque sempre focamos no problema e não naquilo que Deus deseja nos ensinar com o problema. A gente é difícil se alegrar ou a gente sente mais dor porque a gente foca na dor do problema, na situação ruim e não no Deus que está por trás da situação, permitindo essa situação sobre as nossas vidas. É a famosa questão, temos que perguntar não o para quê, e não o porquê que está acontecendo isso. Deus diz por quê? Por que não? Pergunta o para quê. São coisas que Deus, as provações, o momento realmente não é bom. Porém, Deus tem planos e propósitos maiores, que aquela provação faz parte desse plano de Deus para nos moldar, para nos forjar. Deu para entender? Então, por que a gente muitas vezes não sente alegria? Porque a gente foca no problema, a gente fica fechado ali. Se a gente conseguir focar que Deus tem um propósito, mesmo que eu não esteja enxergando, mesmo que eu não esteja enxergando. Não sei se você vai ficar alegre, mas pelo menos não vai sentir tanta dor, aquilo não vai atingir de tão forte o nosso coração. Amém? Vamos lá então, para a segunda pergunta aqui, no imperativo das provações. Que diferença existe entre o procurar o Deus das bênçãos e as bênçãos de Deus? Como eu disse aqui, o Deus das bênçãos muitas vezes vai nos provar, não vai dar bênçãos, vai dar provações. Então qual a diferença? A pergunta mostra então qual a diferença. A resposta é, quando procuramos as bênçãos de Deus apenas, só o Deus abençoador, a nossa alegria ela fica instável, a nossa fé enfraquece. E o nosso relacionamento com Deus fica confuso. Porque, peraí Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que eu vou na igreja, eu faço tudo, eu não sei o que e tal e tudo mais. E, poxa vida, por que está acontecendo isso?
Porque muitas vezes a gente está focando nas bênçãos de Deus, em ter Deus do nosso lado só para nos fortalecer, só para nos alegrar, só para nos dar bênção. E não estamos focando no Deus da bênção. Mas, olha lá, quando focamos nossa vida no Deus das bênçãos, mesmo não entendendo, essa parte que é legal, o porquê dos momentos difíceis, descansamos na certeza do para quê, que Deus tem um propósito para isso. Assim amadurecemos e nos tornamos cada vez mais íntegros perante Deus. Deu para entender? A integridade aí, lá, que o Tiago 1,4 que a gente viu ali. Então, quando a gente foca em Deus, no Deus das bênçãos, não só naquilo que Ele pode nos dar, nós entendemos que até coisas ruins que muitas vezes estão acontecendo servem para nos provar. E aí a gente vai amadurecer em Cristo. Amém? Terceira pergunta. Por que existe hoje em dia um grande fluxo de pessoas passando por diversas igrejas e nunca se firmam? A gente vê um fluxo das pessoas, isso tem muito a ver com a segunda pergunta que a gente acabou de fazer, né? Por que tem esse fluxo? Porque é simples. Porque as pessoas estão cada vez mais procurando apenas as bênçãos de Deus e não querem andar em santidade e comunhão com Ele. Está o texto aí de João 6, a gente não vai ler, mas é o texto onde Jesus tem aquele sermão difícil, que eu sou o pão da vida, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo e tudo mais. E no final, aqueles que tinham acabado de receber as bênçãos por causa da multiplicação, é o contexto ali dos pães lá, os pães e os peixes, uma multidão, 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Muita gente ali recebeu a bênção, ok, a hora que Deus veio e deu a palavra, mostrou ali o que é, o que não é, a galera começou a sair. Por quê? Não está interessado na palavra, está interessado nas bênçãos. Não no Deus, em ter um relacionamento real, onde o relacionamento com Deus real vai envolver situações difíceis, provações. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso exemplo. Quer alguém mais do que ele que sofreu e foi experimentado nas provações? Lá fala em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Então, as pessoas hoje elas estão mudando de igreja, de galho em galho, né? Porque a igreja que fala mais de bênção é onde eu vou ficar. Elas não querem um compromisso com Deus das bênçãos, mas querem um compromisso só com as bênçãos. Por isso que a gente vê esse fluxo. As pessoas não conseguem entender hoje as provações. Não conseguem entender hoje o valor que as provações têm. A importância que a provação tem na nossa vida. Amém? Vamos lá para a quarta pergunta. O que acontece com um cristão que consegue avistar bênçãos em todas as circunstâncias de sua vida, assim como Paulo? O que acontece? Esse cristão está sempre aprendendo de Deus, crescendo em comunhão e intimidade com Ele. Paulo é o exemplo. Paulo passou tantas dificuldades, a gente vê ali em Filipenses, né? Acho que não me engano, no capítulo 2 ou 3, ali onde ele vai falar de tudo que ele sofreu. Naufrágios, a perseguição, açoites, até apedrejamento, tudo que Paulo sofreu, né? E por que Paulo ele conseguiu passar por tudo isso? Porque ele focava no Deus das bênçãos. E ele conseguia aprender com Deus diante de todas essas situações. Né? A gente viu lá em Atos, no 21, que fala, eu sei que quando a Ágabo chega e as filhas ali de Felipe tentam falar, Paulo não vai para Jerusalém. Paulo falou que não, o Espírito Santo me fala em todas as cidades que eu vou passar por momentos difíceis, mas essa é a minha missão, é isso que eu estou focado. Então Paulo aqui, quando a gente aqui perguntar o que acontece com um cristão que consegue avistar bênçãos em todas as circunstâncias, como Paulo, ele cresce, amadurece. Ele fica mais perto de Deus. Ele tem mais comunhão, intimidade com Deus. Porque ali Paulo faz e fala isso para nós. Ensina a gente ali no capítulo 21 de Atos, né, que a gente já estudou. Última pergunta aqui, no imperativo das provações. Qual foi então a atitude de Jesus diante das provações? Jesus não focava nos problemas. Mesmo em meio à grande oposição, se manteve sereno e tranquilo. Pois o seu foco era fazer a vontade que o Pai tinha para ele. Ou seja, mostrar o caminho, a verdade e a vida aos homens. Assim como Paulo
né? Jesus, na verdade, foi o exemplo de Paulo, né? Jesus focava a sua vida na sua missão, né? E Jesus mostra para nós isso, diante da vida dele toda aprovada, né? Eu acabei de falar o texto de Hebreus aqui, né? 5:8. Ele aprendeu por aquilo que sofreu, né? A aprovação tem esse caráter didático. Ela nos ensina, ela nos amadurece, ela nos faz crescer. E Jesus, com essa atitude de focar na missão que Deus tinha para ele, não no problema em si, ele conseguiu passar por todas as dificuldades que ele passou para cumprir a missão dele. E isso nos ensina também. Amém? Umas perguntas para a gente refletir aqui. Em nossa vida temos perguntado mais por quê ou para quê? O que a gente tem mais indagado a Deus? Ô Deus, por quê? Por quê? Ou não, Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu sei que o Senhor tem um para quê para isso. Amém? Quando vamos à igreja, só criticamos isso ou aquilo porque não nos agrada? Ou focamos em adorar a Deus, em crescermos em comunhão com Ele, etc, etc? São perguntas para a gente refletir, né, nesse momento. Outra, olhe para a sua vida, olhe para a minha vida e vamos ser sinceros, honestos, né? Como está o meu crescimento, o seu crescimento espiritual? A sua sede de Deus, a nossa sede de Deus. Quanto mais a gente enfraquece nesse ponto, quanto menos sede, quanto menos busca, menos a gente vai entender as provações da nossa vida. Mas quanto a gente mais busca, mais sede a gente tem de Deus, não que as coisas vão ser um mar de rosa, lógico que não. Pelo contrário, Deus vai permitir que a gente entenda o porquê e o para quê daquele momento difícil de provação que a gente está passando. Amém? Porque a provação ela tem o seu valor para nós. Última perguntinha aqui para nós refletirmos, né? Será que, como Jesus, nós estamos nos esforçando para saber o que Deus tem para nós? E perseguimos esse caminho sem nos distrair com a circunstância ou com os problemas? Se a gente focar em Deus e naquilo que Ele tem para nós, é a melhor maneira da gente viver e passar por turbulências e momentos difíceis. Como a gente está passando hoje, né? Tanta situação, cada dia uma notícia a mais. É a pandemia, é o Covid, depende os gafanhotos, depende agora esses ventos aí, esses tufões e tudo mais. E a gente fica, como passar por tudo isso? Deus, o Senhor tem um propósito, eu vou focar em Ti. Amém? Glória a Deus. O propósito agora então das provações. A gente viu o porquê das provações, né, que Deus quer gerar esse crescimento. Agora o propósito de Deus, para que Deus tem isso para nós? Primeira questão, por que temos que nos firmar em Deus quando passamos pelas provas da vida? A resposta, porque Deus é o único que sabe o porquê das nossas provações. Pois todas as coisas que Ele permite acontecer conosco visam o seu propósito para nós. Nos transformar a cada dia para sermos mais parecidos com o seu Filho Jesus. Lá o texto de Romanos, também não vou ler, mas é o texto de Romanos que vai falar isso aí para nós. O propósito dele é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Assim como Cristo sofreu e aprendeu por meio da provação, as provações da nossa vida, qual que é o propósito? Nos tornar mais parecido com Cristo. Amém? Cristo sofreu tanto, por que a gente tem que ser crente sem sofrer? Não, Deus permite para a gente crescer. Amém? Propósito aí. Segunda pergunta, o que acontece com a fé do cristão que é aprovado nas provações? É isso que é interessante ali no texto. E a resposta é, a fé do cristão aprovado, ou seja, aquele que confia incondicionalmente que Deus tem um propósito para ele, essa fé ela se fortalece e ela permanece inabalável. Olha, o texto vai falar exatamente isso. Fala assim, meus irmãos, versículo 2, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, ou seja, o cristão que foi aprovado na aprovação, continuou firme em Deus, confiando em Deus, que Deus tinha propósitos para a vida. É a prova, é o cristão aprovado. Quando a sua fé é aprovada,
Ou seja, você passa pela provação e mesmo assim, foca em Deus e confia em Deus, ele fala lá, pois vocês sabem que a prova da sua fé, a fé aprovada, ela produz o quê? Perseverança. E a perseverança é ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É uma fé firme, uma fé inabalável, uma fé que nada abala, quando a gente confia. Por isso que Deus permite as provações, para lapidar a nossa fé. Amém? Como Deus usa a provação como para moldar o caráter de alguém? Continuando a pergunta. É fato que quando as coisas não dão certo, é mais fácil procurar a Deus. Olha que interessante essa resposta. Por isso, podemos entender que Deus usa as provações visando amolecer o nosso coração para o agir do seu Santo Espírito. Então, por que Deus usa a provação? Porque não tem aquilo, quando a coisa aperta, até o ateu fala, ai Deus, cadê você? A hora que o avião está caindo lá, todo mundo vai te chamar a Deus. Até aquele cara que fala que não acredita, vai tentar se agarrar em algo. Por isso que Deus permite. Porque é o meio que Ele sabe que quando a gente está apertado, a gente está provado, a gente, de certa forma, é nesse momento que a gente vai buscar a Deus. Então Deus permite para quê? Para amolecer o nosso coração. Tirar a dureza do nosso coração. E a gente buscar o Senhor. Amém? Outra pergunta. Por que às vezes é necessário que a aprovação seja muito severa? Aí, complementando essa pergunta anterior. Como vimos, a aprovação serve para amolecer o coração do homem para o agir de Deus. Mas às vezes o coração, por causa do pecado, é muito duro. Por isso a aprovação, nesses casos, é mais severa. Sempre o propósito é amolecer o nosso coração para a gente se aproximar de Deus e se render e falar, Deus, não sou nada, não consigo, está difícil, está complicado, não consigo fazer nada, eu preciso do Senhor. Amolece o coração, reconhece, se arrepende e busca a Deus. São os propósitos, né, das provações. Qual deve ser então a nossa atitude diante das provações? Devemos valorizar as provações, pois estas são essenciais para a construção do nosso caráter, aprovado por Deus. Por isso não podemos demorar para amolecer o nosso coração. Então a gente tem que ter uma atitude que reconhece, amolecer o coração rápido, reconhecer nossas falhas rápidos, sabe? E buscar o Senhor. Buscar entender, peraí Deus, qual o propósito com isso eu vou chegar nisso. Reconhecer, né, ter essa atitude diante das provações. Amém? E para a gente refletir, será que estamos realmente preocupados em sermos parecidos com Jesus? Né? Se a aprovação, o propósito é nos fazer parecido com Cristo, será que essa é a nossa preocupação? Será que esse é o nosso alvo? Como está a nossa fé? Será que está sendo abalada pelas provações ou a gente está firme ali? E no final a gente vai sair com a fé aprovada? Como está o nosso coração? Será que está duro ou amolecido para receber a palavra de Deus? Amém? E por último ponto aí, o essencial nas provações. Primeira pergunta, como a falta de sabedoria, o texto fala lá, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente, né, no versículo 5, né? E a pergunta fala que é uma atitude essencial. Agora, como a gente viu o porquê, o para quê, e agora que atitude nós temos que ter? A sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Lá fala no versículo 5, né? E a pergunta é, como a falta de sabedoria pode interferir em nossa compreensão do verdadeiro sentido da aprovação? Quando a gente não tem sabedoria, como isso que afeta? A sabedoria nos ajuda a compreender as realidades eternas e o governo de Deus em todas as coisas. Por isso, quando nos falta sabedoria, não compreendemos o valor das provações e duvidamos da soberania e da bondade de Deus. Deu para entender? Então, quando eu não tenho sabedoria, e o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, eu começo a duvidar, a minha fé não é aprovada na aprovação. Deu para entender? Então, falta de sabedoria diante das provações é muito complicado. É o que o mundo, o ateu, ou quem não crê em Deus, mais atinge, mais fala, né? Mas há uma maldade, há quanta coisa ruim acontece no mundo, como que pode ter um Deus soberano e bom? Porque não pede sabedoria a Deus. Não entende essas circunstâncias da vida. E, na verdade, se afasta cada vez mais de Deus por causa disso. Explique por que Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão, né?
que é uma pergunta referente ao contexto de provação. Paulo e Silas, a palavra de Deus fala que eles estavam cantando e orando, depois de apanharem, serem presos, estavam com um tronco ali no pé. Por que eles estavam cantando? Né? É um exemplo aqui de atitude diante das provações. Porque para eles, Deus era muito maior do que o sofrimento. Pega isso. Porque para eles, Deus era muito maior que o sofrimento. Portanto, ao notar que a situação era terrível e angustiante, não pensaram em outra coisa a não ser se aproximar de Deus em oração e render louvores por reconhecer a imensidão e soberania do Senhor. Paulo e Silas conseguiram cantar ali, ter uma atitude de gratidão, de louvor, mesmo diante da situação, porque eles sabiam que Deus era maior do que aquele sofrimento que eles estavam. Eles sabiam que a alegria que Deus pode dar e a alegria que vem de Deus, que é de dentro para fora, é muito maior do que qualquer sofrimento aqui. Então, essa postura, essa atitude diante da provação é muito importante. Uma atitude de Deus, mesmo que eu estou aqui preso nessa prisão, eu vou continuar louvando, exaltando o Senhor. E aí você vai entender que mesmo diante da situação, muitas vezes tudo caindo, ali dentro você está em paz e está glorificando, exaltando ao Senhor, demonstrando a sua fé. Por isso que Paulo e Silas tiveram essa atitude, porque eles criam mais em Deus do que nos problemas. Eles olhavam mais para Deus do que para os problemas. Amém? Outra pergunta. Como reagir diante da provação que vem através do inimigo, né? Através de Satanás? Como a gente viu ali no caso de Jó. Como reagir? Devemos reagir, qual a atitude quando a situação é essa? Devemos reagir como o nosso mestre reagiu, como Jesus agiu. Em todas as investidas de Satanás, Jesus usou a palavra de Deus. Está lá o texto de Mateus, não vou ler, mas é bem conhecido. Portanto, temos que conhecer muito bem a nossa espada. Efésios 6,17 fala que a espada é a palavra, né? Se quisermos vencer o diabo. A atitude diante das provações vindas de Satanás é conhecimento da palavra, se debruçar na palavra, conhecer, ler, ruminar a palavra. Quer vencer essas provações quando vem do inimigo? Tenha conhecimento da palavra de Deus, para você poder rebater aquilo que vem dele. Amém? Conheça bem a palavra. E como deve o cristão agir quando a provação vem em forma de inveja ou de perseguição por pessoas, assim como no caso de José, certo? Como reagir? Olha lá, devemos reagir como o nosso mestre reagiu também. Nos é relatado várias vezes nas Escrituras que Jesus buscava ao Pai em oração. Aqui presta atenção. Dessa forma, podemos afirmar que Jesus nos ensinou que a sabedoria que para ele se livrar das armadilhas dos fariseus, ali que tinham inveja dele e tudo mais, vinha do Pai, vinha dessa intimidade que ele tinha com o Pai, vinha desse relacionamento que ele tinha com o Pai. Diversas vezes ele estava orando, buscando intimidade com Deus. E isso então ajudou ele a ter sabedoria. A gente vê todos os momentos que esses caras tentam pegar Jesus, Jesus tem uma resposta, tem uma atitude muito sábia. Da onde vem isso? Vem do relacionamento dele com o Pai. O tempo de oração que ele tinha. Assim, da mesma forma que Jesus tinha então essa plena comunhão com Deus, e ele nos ensinou que isso dá sabedoria, nós devemos buscar ter comunhão com o Pai, para termos sabedoria ao enfrentarmos as provações. Amém? É assim que vamos enfrentar, com essa sabedoria, conhecendo a palavra, enfrentando o inimigo, e com intimidade, relacionamento com Deus, para enfrentar as pessoas que nos perseguem. Amém? Por que Jesus ficou em silêncio diante das acusações? E o que isso nos ensina? Outra atitude diante da perseguição dos homens. Além de estar profetizado que Jesus ficaria em silêncio, existe o fato de que ele conseguiria se justificar se abrisse a boca. Jesus fica em silêncio por sabedoria. Porque se ele abre a boca, ele ia se justificar, ele não ia para a cruz. Ele tinha um plano, certo? Mas por causa da sua sabedoria, que lhe lembrava a cada vez que a cruz estava no propósito de Deus, ele não abre a boca. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que mesmo que a provação seja injusta aos nossos olhos, devemos confiar no propósito de Deus
que é muito maior. Querido, quando você estiver sofrendo perseguição por alguém, injustamente, levantarem calúnias contra você, não se preocupe em se defender. Eu falo isso de viver. Não procure se defender. Porque se estão se levantando aqui como Jesus, né? Jesus está ensinando, fique em silêncio, reconheça, porque Deus tem propósitos maiores. Não tente se justificar, Deus vai mostrar lá para frente o que é e o que não é. Amém? Então, diante disso, tenha a atitude de Jesus. Não tente se defender ou se obrigar. Não faz isso. Confia que Deus tem o melhor. E Deus tem o melhor. Amém? E eu posso falar assim, de viver isso. Amém? Confia, querido. Confia. Tenha essa atitude de ficar em silêncio quando essas perseguições vierem de pessoas com injúrias, com mentiras, com acusações. Fique tranquilo, deixa que Deus é o seu juiz. Amém? Glória a Deus. E para finalizar, perguntas aí para a gente refletir. Será que eu tenho buscado sabedoria em Deus para entender as provações em minha vida? Quanto eu tenho orado, buscado intimidade com Deus? Essa atitude é essencial para a gente passar as provações. Buscar sabedoria, orar, intimidade com Deus. E quanto eu tenho buscado na palavra respostas para as minhas aflições. A palavra ali, muitas vezes a gente é tentado pelo inimigo. A gente tem que conhecer a palavra, saber o que está ali, para a gente passar bem, com uma atitude positiva diante das provações. Amém? E a conclusão, então. Uma vez que as provações estão no plano que Deus arquitetou para o nosso benefício e crescimento espiritual, só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria e da confiança de que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir na nossa vida, no nosso caráter, a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Fique então com esse estudo, com essa conclusão. Está aí no grupo já também o estudo impresso aí, impresso não, né? Em Word, escrito, tudo isso aí está escrito para você guardar e rever novamente esse estudo aí com calma. Deus te abençoe, que Deus use sua vida. Amém?